Era um verão estranho, sufocante, o verão em que eletrocutaram os Rosenberg, e eu não sabia o que estava fazendo em Nova York. Tenho um problema com execuções. A ideia de ser eletrocutada me deixa doente, e os jornais falavam do assunto sem parar. Manchetes feito olhos arregalados me espiando em cada esquina, na entrada de cada estação do metrô com seu bafo bolorento de amendoim. Eu não tinha nada a ver com aquilo, mas não conseguia parar de pensar em como seria acabar queimada viva até os nervos. E assim começa a Redoma de Vidro, romance de Silvia Plath. Eu sou Andréia de Oliveira. Eu sou Gabi Deali. E este é o Livros em Cartaz. Hoje é dia de polêmica. Mamilos! Quem é que vai lembrar disso, gente? Ninguém mais. Joga no ar. Quem pegar, isso pegou. Isso aqui é um meme velho. Esse é velho, mas é bom, eu diria. Né? É bom. Old, but gold. Não é assim que o pessoal fala? Acho que é. Eu tava falando pra Andréia, antes da gente começar a gravar, que todo programa que a gente faz aquela varredura atrás de um pouco mais da biografia do autor, um pouco mais sobre o que as pessoas que estudam aquilo falaram, pra gente ter uma ideia de outras coisas pra trazer pra vocês, né? Se fosse hoje em dia, a gente diria qual é o engajamento dessa obra. Exatamente. Né? Seria isso. Qual é o engajamento que essa obra causou nas internet? Exato. Aí vamos nós lá, nas internet, atrás. E eu diria que hoje nós estamos aqui falando de uma autora que me surpreendeu, porque tem muito tema dela na internet. Muito vídeo, muito texto, muita referência. Eu acho que, de fato, ela condensa nela algumas questões, né, Andréia? Eu tenho um pouco essa impressão, assim, de que ela acabou personificando... Eu acho que... Eu diria que é errado dizer que ela personificou uma geração. Uhum. Porque eu acho que ela tá aí até hoje, ela dialoga com as gerações de hoje. Uhum. Mas existem temas e questões sobre ela que são profundos, que eu acho que dizem até respeito a questões humanas, e talvez por isso que tenha tanta repercussão. Tem questões que ela levanta na obra dela, que são de um lugar do feminino, então dessa jovem mulher que vai ter que decidir Sim. o que ela vai fazer, como que vai ser a vida dela e tudo mais. Tem essas coisas. Uhum. E a angústia a partir dessas escolhas. Então, sim, é datado num lugar de... Nós estamos falando de uma mulher cisgênera, heterossexual pelo que parece, branca, né? Assim, branca, de uma segunda onda do feminismo, uhum, que não levava em consideração outros corpos que não esse. Isso. Por isso a gente vê isso ainda estampado, porque ainda são questões para esse recorte. Para alguns recortes isso não é uma questão dada, né? Então, e o que eu vou fazer, como eu vou fazer, no que eu... Não, tem um recorte que isso não é imposto, não é dado, né? Mas nesse recorte, eu acho que é por isso que ele ainda aparece bastante, principalmente entre a pessoa mais jovem. Isso, eu acho que quando você fala, por exemplo, da questão feminina, para além da questão do feminismo, que eu concordo plenamente, tem a coisa da segunda onda, né? Que tá ali bem marcada. Mas eu acho que tem também o que eu vi por aí chamarem de angústia jovem feminina. Né? Que a gente tá falando desse lugar da melancolia e do papel do sofrimento como meio de produção artística e literária, entendeu? Que ela representa, e eu acho que antes dela a gente não tinha, quer dizer, não sou especialista nisso, né? Não tenho grandes leituras sobre isso, mas a impressão que me dá é que ela faz parte de uma vanguarda de
mulheres que se sentem à vontade de falar sobre as suas doenças e sobre seus sofrimentos e abertamente usá-los como meio de arte. Não é à toa. O que é muito curioso, que são angústias muito parelhas do Garota Interrompida, mesmo sendo um livro de memórias e sendo publicado muito tempo depois, ele encosta ali no mesmo período. Que eram questões, isso, exato. Assim, questões muito parecidas, né? Mas no caso da Sylvia Plath, ela acaba falando no momento que isso tudo está acontecendo. Tanto que naquele momento, em termos de crítica, ele não é tão festejado como ele é hoje, né? Ele meio que escanteado por ela também não achava esse livro tudo isso. Ela nem escreve esse livro com esse intuito também, né? Tem um intuito muito financeiro mesmo ao escrever o livro, né? Então, assim, ela também não acha um livro bom, apesar de sê-lo, né? Com todos os problemas que ele vai trazer. Ele é um livro bom, eu acho ele um livro. Eu acho que ela escreve muito bem. Exato. Eu acho que ela tem várias qualidades aí, assim. A gente vai falar disso também. E que ele foi ganhando depois do que acontece com ela, mas ele vai ganhando uma projeção, né? Ele não é naquele momento ali, né? O que eu entendo é que, assim, eram questões muito parelhas nessas duas obras. Uma que foi lançada na década de 90, apesar de ser memórias daquele período, e outra lançada na mesma época, ali 60, né? Mas que também eram desse período, mas ali já em loco, né? Depois de tudo que acontece com ela, a tendência até hoje é das pessoas fazerem uma leitura que é uma espécie de uma crônica de uma morte anunciada. Do tipo, olha, tava aqui o tempo todo. Olha como ela disse isso, expôs para nós o tempo todo que isso estava dado. Eu acho que mexe com várias camadas na nossa cabeça, assim. Também isso atrai muito, instiga muito. As pessoas têm vontade de entender o que aconteceu. Para além desse livro, ela tem um calhamaço que é o diário dela. Então ela é uma autora que eu acho que essa escrita em primeira pessoa como método, eu acho que tem um valor para ela. Me passa a impressão, entendeu? Que ela gosta de escrever em primeira pessoa, no sentido de eu hoje fui ali, eu sinto assim, de se colocar, né? De colocar esse eu e de colocar, não só escrever em primeira pessoa, como escrever de um lugar do íntimo, da confissão. Parece que ela tá o tempo todo te contando algo muito íntimo, entendeu? Não é que ela tá escrevendo pra alguém, ela tá falando com a melhor amiga dela. Dá um pouco essa impressão íntima quando você lê, entendeu? O único romance dela foi esse. E ela, assim, quem gosta da autora acaba indo para a poesia dela, né? A poesia dela é bastante festejada e tal. Eu, particularmente, eu sempre falo isso, eu tenho um pouco de ranço de ler poesia traduzida. Se eu não li no original, é muito difícil eu chegar aqui para você e falar assim, olha, eu li, amei, nananã. Então, por exemplo, sei lá, John Keats, eu li no original. Percy Shelley, eu li no original, né? Sim. Pra mim é muito difícil, mas tem traduções. Sabe, minhas edições favoritas são essas bilíngues. Agora que você falou isso de que você gosta de ler no idioma e tudo mais, porque eu concordo que particularmente a poesia, ela brinca, não é brinca a palavra, né? Mas ela usa a palavra. Eu sei que todo texto usa a palavra, mas existe uma intimidade com aquele idioma, no usar dessas palavras, que eu acho que a tradução, ela não alcança, não que qualquer, assim, em última análise, nenhuma tradução alcança, tá? Sim. Mas, assim, acho que na filosofia, na poesia, isso se agrava, entendeu? É muito, pra mim, eu acho eu vou dar um exemplo que passa pelos meus gregos, né? Eu amo a tradução da Ilíada do Haroldo de Campos. Amo. E aí as pessoas falam assim, mas ela não é a tradução que a gente estuda na academia. Por quê?
porque ela é uma recriação, ela não é uma tradução. Principalmente os, por que é uma recriação? Os de Campos, né? Então, por que é uma recriação? Porque ele quis fazer tudo em verso alexandrino. E a gente tem que lembrar que o grego e o português não são idiomas muito parecidos, assim, não são. E aí, tem uma distância, né? A métrica e as rimas e o que vier o que tiver por vir aí, não encaixava. Então, por exemplo, tem partes que eu tenho, a minha edição é bilíngue, a que eu tenho da Ilíada, inclusive em 2 volumes. Por exemplo, ele tá lá falando, pra caber na métrica, ele troca um deus pelo outro. Aí você olha e você fala, aí tem... tipo... Só que eu leio em grego, né? Aí tá aqui, aí tá lá, não sei o que, sei lá, era... Aqui, qual que era? Eu não vou lembrar qual Atena. Não, mas é porque era um que, assim, que não podia se associar, porque ele possivelmente estaria no outro time, né? Da confusão toda lá dos deuses. E ele meio que coloca ele ali no meio. Aí eu olho assim e falo, não, mas isso aqui tá errado. Não pode. Como é que ele tá aqui? Aí eu fui pro texto original. Aí eu olhei e falei, Haroldo de Campos. Tudo isso para fazer a métrica. Então, mas eu amo a tradução. Por quê? Porque eu lembro de trechos inteiros da tradução dele. Por quê? Porque ele usou a métrica para você lembrar. Quem sabe, né, André? É isso. É isso, entendeu? Ele fez isso porque é isso. Era feito para lembrar, né? Era feito em versos, não é à toa que a Bíblia é feita em versos, porque as pessoas eram oral e aí você tinha que lembrar como falar isso e tudo mais. Imagina isso numa narrativa. Agora você imagina no caso de uma poesia que você tem que é uma criação de figuras, de imagens, de sensações. Então, eu não tenho muito critério para falar da poesia dela. Mas aqui, né, no caso do texto em prosa, é um texto muito, muito, muito bem escrito, né? E eu acho que tem esse lugar, quando você fala é íntimo, não sei o quê, para mim é quase Flor Bela, né? Que é esse lugar da poesia muito íntima. Possivelmente as poesias dela tinham esse caráter, né? Do íntimo, talvez por isso até que ela foi para poesia, porque aí o eu lírico é ela, né? No caso, assim, fazendo tendo um problema e fazendo metade dos meus colegas de falar que o eu lírico é o autor, mas talvez nesse caso específico, sim, né? Ah, sim. Eu ia até falar que esse vai ser um programa que, como poucos, a gente vai acabar unindo numa só fala a biografia dela, sim, o livro, sim, o contexto histórico e o filme. Isso. Eu acho que é a primeira vez que a gente está fazendo algo tão unido, porque para quem não sabe, André e eu, a gente tende a fazer uma separação quando a gente vai montar o programa, né? Apesar de que quando a gente fala as coisas tomam certa vida, a gente tende a tentar organizar. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma autora que usa a própria vida dela como tecido literário, né? Ela, no caso da Redoma de Vidro, para quem não sabe, esse livro acaba abarcando um período da vida da Sylvia Plath. Quando ela lança esse livro, ela lança sob pseudônimo. Ele é correspondente a uma fase da vida dela e é nítido, não é nenhuma coisa que você pode falar assim, pô, é inspirado, ela remete, não, é esse período da vida dela. Ela é a Esther Greenwood, né? Ela é essa... claro, nunca dá pra falar assim, nunca dá pra categorizar estritamente, não, mas nesse caso aqui... Mas aqui, assim... E a Andréia, diferente de mim, já leu o diário dela. Isso, uma parte. E a Andréia fala que a escrita do diário é muito semelhante à escrita do livro. E no livro, apesar de eu não ter lido o diário, eu senti isso, que é o que eu tava falando antes. Ela tem uma escrita que é um pouco confessional, assim, no sentido de que não é que ela tá fazendo uma autobiografia, não é que ela tá só escrevendo sobre ela. Ela parece que ela tá sentada com você falando. É uma escrita quase um pouco oral também, assim, né?
é um pouco fluida, eu não sei, assim, lembra esse pessoal da escrita, como é que eles chamam? Automática? Tem um nome, não tem? Do fluxo de pensamento. Do fluxo de pensamento. Então, eu acho que menos, porque ela se preocupa... Como é que eu vou dizer? Ela se preocupa... Não é consciente, né? Assim, mas ela se preocupa com o que ela está dizendo. Assim, no sentido de... Ela se preocupa em mostrar que ela está lúcida a respeito daquilo que ela está passando. Mas, por exemplo, se você for pegar a Clarice, que é aquele turbilhão de sentimentos e que não fica muito claro, porque ela, no começo, você vai meio assim, tá... Essa menina é esquisita aí. Aí, porque mas você vai percebendo que, assim, não é que ela vai falando e você... Não é como se ela estivesse na terapia e a gente fosse o terapeuta dela e a gente estivesse anotando e aí toda vez que ela tivesse um ato falho, você fala assim, aqui é um ato falho. Aqui o outro. Não é isso. Não. Ela tá super consciente do que está acontecendo com ela ali no momento. Principalmente quando a gente fala da doença. Ela começa a se perceber ali e aí do meio pro final ali ela começa a entender que ela tem um probleminha, né? Ela começa a entender isso ali. Por mais que ela esconda, por mais ela entende. Por exemplo, no caso do fluxo de pensamento da Clarice, para mim é mais essa coisa da terapia mesmo, do tipo, o fulano tá ali falando. E aí ele também não parece que ele não tem consciência da consciência, entende? Aqui eu acho que ela tem consciência da consciência dela. Eu acho que talvez por isso lembre o diário, entendeu? Isso, Porque o diário isso. tem essa característica, né? A pessoa escreveria todos os dias, ela estaria consciente do que ela tá fazendo, mas ao mesmo tempo tem um caráter de relatório, assim, de um pouco contar no fluxo do que tá acontecendo, né? É isso. E eu acho que essa característica e a história da Sylvia Plath, eu acho que isso combinado faz com que é muito difícil você não ver toda a história dela, assim... Por mais que eu aqui falando, eu tento colocar um limite, falar, não, olha, não dá... Mas é tentador, né? Você olhar essa história, essa escrita como é o que eu falei, uma crônica de uma morte anunciada, né? Você fica tentado, porque você fala, gente, assim, a gente... eu vou trazer um pouco do filme aqui, mas, por exemplo, o filme, ele faz umas digressões, assim... Que assim, eu não duvido que ela fosse assim, porque é comum em pessoas muito deprimidas, né? Que é a coisa da fala recorrente sobre a morte, do pensar sobre a morte, fazer planos para quando morrer, se morrer, como morrer, onde morrer. Isso é uma fala recorrente, né? A ideação suicida. Mas ela fala, né? Ela fala no livro, né? Fala, então. Tem uns trechos que ele fala assim, a gente ficava pensando, falando sobre, né? Mas o que me passa a impressão é que no livro isso é construído. Isso, com o passar do livro, isso vai chegando, né? Porque a hora que você mergulha no livro, você mergulha numa Nova York doidona. Dos anos 50. Aquela maluquice Mad Men. Exato, Mad Men. Total Mad Men. Nova York, Mad Men. Quem já assistiu Mad Men sabe, é isso. Assim, aquele vucu-vucu, povo indo, povo voltando, carro chegando, carro saindo, o táxi, a moto que bate... Assim, é isso, né? E aí, com o tempo, ela vai trazendo o tema morte. Nós estamos falando de uma autora que tem na morte e no sofrimento, eu acho, mas acho que na morte e no sofrimento, essa matéria-prima, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que é tentador, porque no caso de um suicida, é horrível dizer isso, mas... É essa coisa da morte como libertação. E a gente vê essa narradora
nesse lugar. Do tipo... Olha, se acontecer... Você entende? Claro. É horrível. Assim, Não, horrível. Eu vou dizer uma coisa. Pra mim, é sempre... Assim, é o tipo... Olha, esse ano foi um ano complexo. Pra mim, assim, é muito longe da minha zona de conforto. Assim. Sim. Né? O Garota Interrompida já foi. Esse daqui é pior, assim. E essa foi uma indicação de Dona Andréia, não foi uma indicação minha, porque Garota Interrompida ainda posso dizer que veio do meu ser, assim. Então, foi porque eu não tinha assistido ao filme. Eu falei assim, quero ver o filme e tal, né? Uhum. Nossa, se eu soubesse, não tinha feito. Filme ruim da porra. É um filme ruim mesmo. Porque... Nossa, não. Realmente. Ruim, a gente tá sendo bem boazinha. E não, bom, a gente vai chegar lá depois de falar do filme. Mas cafona toda a vida. Só essa palavra já acabaria o nosso comentário aí. Cafona. Cafona toda a vida. Toda a vida. Tem uma parte lá que me incomoda, mas profundamente, mas a gente vai chegar lá. Porque me parece, as pessoas metiam o pau nos filmes dos anos 70 do Brasil. E tem uma parte lá que eu falo assim, gente, isso aqui seria uma pornochanchada escrito brasileira, entendeu? Assim, qual aquele tira a cueca, não, né? Quando ele tá com aquele monte de moças lá Aí eu falei, mano, é sério mesmo? Por que essa merda? Tipo, porque, bom, enfim. Que ódio, a gente sofre, mas a gente se diverte, né? Porque, nossa senhora, senhor. Aí eu olhei e falei assim, nossa, mas me metiam tanto pau no pereio. Mas, olha, aí o povo me faz isso aqui e ainda me fala que é cinema de arte. É isso. É isso que eu tenho a dizer. Testa a nossa paciência, né? Nossa senhora. Enfim. Mas eu acho que tem esse lugar da liberdade pelo suicídio, né? Uhum. E aí eu vou falar pra mim, tá? Como que pra mim pega. Porque como é que eu vou dizer isso? É muito ruim falar... Porque é muito ruim medir palavras, né? É ruim, assim. É muito ruim medir palavras, porque é um assunto tão delicado e pra mim é tão... Eu não consigo entender, assim, a coisa do suicídio e desses pensamentos intrusivos o tempo inteiro. E, como que... Isso, para mim, é tão difícil, porque é um esgotamento de si, né? Uhum. Assim, eu tô tão esgotada de mim, porque não é só do que tá acontecendo ao redor. É do que eu tô sentindo em mim, assim, né? Claro que é por conta da doença, claro que... Mas me tira completamente da minha zona de conforto, assim. Tipo... E esse teve, o Garota Interrompida teve também... Então, são leituras que, para mim, são bastante problemáticas. Eu vou dizer que, assim, a Sylvia Plath é a primeira leitura que eu faço tão visceral, entendeu? Tão de dentro, assim, porque pra mim é uma escrita de dentro, né? É uma pessoa que não tem a menor papa na língua de te dizer, pensei em me matar naquele mar, entendeu? E aí você fica tipo, gente, como assim? Aí uma das primeiras coisas que ela diz inclusive na nossa abertura tá escrito, é a questão do ser eletrocutado. Tipo, é algo que não passa, entende? É isso que eu quero dizer, assim, eu na minha vida normal, eu andando na rua, eu fazendo minhas coisas, não é algo que passa na minha cabeça. Você entendeu? É que o pessoal, que é aquela coisa do pensamento intrusivo. Isso, fala, então, né? É isso que eu tô querendo dizer. Isso, por dentro, é muito forte, entendeu? Você percebe o quão profundo é mesmo. Enquanto isso, é uma condição delicada, penosa, difícil, né? Então, isso traz pro livro e pra história dela
Ai, que palavra usar, né? É difícil. Até pra mim que gosto do tema, você sabe, né? Amo temas psíquicos em geral, mas é muito difícil, porque quando ele é cru do jeito que ele é, você consegue entender o quão inevitável ele é. Não inevitável do ponto de vista do suicídio, mas inevitável do ponto de vista do pensamento. Ela não... ela não controla. Isso, isso que eu quero dizer, é inevitável, entendeu? Ela vê uma notícia do cara ser eletrocutado, ela não vai pensar, uau! Ela vai olhar e vai pensar, nossa, imagina ser morrer eletrocutada, entendeu? Você entende o quão inevitável é, entendeu? Todo esse papo de, ai, não, nossa, é bobagem, né? Depressão é bobagem. Isso tudo, isso tudo é falta de não sei o quê, de trabalho, de marido, de mulher, de não sei o quê. E não, né? É um modo... A doença em si, ela é um modo de ser no mundo. Ela pensa diferente, ela reage diferente, ela funciona diferente e é o que é, entendeu? Que esse contato, se ele é visto de uma forma adequada, ele permite a gente se solidarizar com essa condição. Sim. Entendeu? Sim. Você consegue olhar e falar, não, isso aqui é uma doença. Isso aqui é algo grave, isso precisa ser olhado. Essa menina, ela deu sinais a vida inteira, entendeu? A gente não tá errado de olhar pra isso e falar, gente, a pessoa tava aqui, ó, entendeu? Essa aqui, ela escreveu um livro sobre isso. Então, assim, isso tá dito, ela diz isso incontáveis vezes ao longo da vida dela. Pra quem não conhece Sylvia Plath, gente, quem é essa mulher que escreve sobre depressão? Vocês estão aí falando vai fazer 40 minutos, sei lá. E vocês ainda não disseram quem é essa pessoa. Do que vocês estão falando? Parem tudo e falem logo, né? Quem é essa mulher? Pra gente ter um panorama, pra gente saber por que a gente tá falando que é a crônica de uma morte anunciada. Acho que tá dito, né, no que a gente tá falando aqui. Mas é importante a gente colocar os pontos para todo mundo surfar a onda junto com a gente. A gente tá falando de uma escritora, de uma poetisa, que nasceu em Boston, mas era filha de estrangeiros, de uma família estrangeira, austríaca. E que ao longo da vida dela, pra vocês terem ideia, com 8 anos ela já escreveu um poema. Então ela era essa pessoa, né? Imagina, uma criança de 8 anos de idade escrever um poema. Você tá fazendo o quê, Gabi? Tô comendo terra. Eu tô com 30 e poucos e não faço poema, entendeu? Então assim, imagina, com 8 anos ela já tinha escrito um poema. E ela era essa criança, essa garota, essa jovem, essa mulher que eu acho que muitas pessoas identificariam como prodígio. Ela sempre se destacou em todas as escolas, em tudo que ela fez, na universidade, ela ganhou bolsa, mesmo quando ela ficou doente, precisou ser internada, ela teve tudo custeado por uma outra escritora, porque a mulher sabia que ela era... que ela tinha essa potência. Então, assim, a gente tá falando de uma mulher muito inteligente, muito... na minha opinião, muito sagaz, um olhar muito interessante, assim, pro que acontece ao redor dela. Mas que é isso, assim, ela nasce ali em 1932, então a gente tá falando de 3 anos após a Grande Depressão nos Estados Unidos, que acho que é um fato relevante da gente comentar. Sim. Né? A Grande Depressão, que é o crack da Bolsa de Nova York, né? Esse momento em que as pessoas se suicidam porque elas perdem absolutamente tudo, em que os Estados Unidos entram numa recessão econômica gigantesca, as pessoas literalmente morrem de fome, se mudam de cidades e fazem
o possível e o impossível para viverem, para minimamente viverem. Então, a gente tá falando de uma pessoa que nasceu em 32, né? E que morreu em 63. Então, uma mulher que morreu antes de completar 31 anos de idade. Morreu com 30 anos. Eu hoje já tenho mais de 30 anos. Então, pra mim, é muito chocante pensar isso, né? Pensar que a pessoa se matou, porque é isso, né? A Sylvia Plath, ela se suicida. E aí você fala, nossa, mas por quê? O que houve? O que aconteceu na vida dela? Na minha opinião, aconteceu que ela tinha uma condição psíquica específica, entendeu? Pra mim foi isso que aconteceu na vida. Porque assim, depois, hoje em dia, quando procurem no Google aí, vocês vão ver. No Google, no YouTube, procurem na internet. Vocês vão ver incontáveis teorias, questões e análises. E eu acho que sim, é relevante. Mas eu acho que a gente tá falando de uma pessoa que, antes de tudo isso, é uma pessoa que tem uma condição específica. E pra mim foi isso que aconteceu na vida dela, tá? Só pra gente tirar o elefante da sala, eu acho. Vamos lá. Qual que é as grandes teorias, né? Ela se casou, o Bud, né? Ted Hughes. Isso. Não sei citar. Hã? Não sei citar, não sei como é que fala. Hughes. Obrigado, André. Obrigado. Então, quando ela se casa com esse sujeito, por exemplo, a Gabi falou a respeito dos diários, né? A gente não tem os últimos 3 anos dos diários dela, não foram publicados, e tem alguns que só puderam ser publicados depois de muito tempo. Mas muito tempo. 50 anos. Tem alguns que tinham depois da morte 50 dela, anos. Exato. Outras coisas foram recém-publicadas, em 2017, eu acho, depois que o Ted Hughes morreu. Porque dizem que, assim, dizem não, né? Ela tinha um relacionamento abusivo. Esse sujeito, ele era um marido que não era legal. Tanto que aí, por que começa a surgir... Um marido que não era legal, eu acho. Né? Por que começa a surgir as teorias? Porque o marido morre, a esposa morre, se mata, né? A Sylvia Plath mata. Você já tá matando o Ted Hughes. Pois é. Deixa pra lá. O marido morre. Opa, ela... Enfim, né? Talvez numa realidade alternativa. Exato. Mas ela se mata. Ele se casa de novo, né? Com a moça que ele teve um caso lá. Ele se casa com essa moça, ou vai viver com essa moça. E essa moça também se mata. E aí, começam as teorias, né? Lógico que o povo vai teorizar que... claro que assim, uma pessoa que já tem uma condição e tá num ambiente desse... Exato. Assim, pano só pra vai manga, piorar, né? entendeu? Só vai piorar muito mais, né? No caso da Sylvia Plath, ela é essa mulher, essa menina, essa jovem proeminente, ela ganha uma bolsa, ela vai estudar em Nova York, enfim, a gente vai entrar nessas questões dentro do livro mesmo. E aí ela conhece o Ted, eles ficam juntos e, enfim... Chega um momento que eles terminam, porque ela se mata, ela tem a questão do suicídio em 63, né? Eles, se não me engano, terminam o casamento no começo de 62, tipo um ano antes. Isso. E ele termina com ela pra ficar com essa outra moça, né? E eu tava dando uma olhada que tem no próprio diário dela, nas próprias cartas dela... Tem várias descrições de brigas dele que ele bate nela. Isso. Que ele diz explicitamente que desejaria que ela estivesse morta. Isso. Então, na lua de mel, ele tenta sufocar ela. Gente... Entendeu? Tipo, então assim, não é algo... Nossa, demorou pra acontecer. Sim. É aquela coisa do tava aí o tempo todo, né? Uhum. Que é essa coisa, tanto que quando... depois que eu li o livro, né, e eu fui ler o diário,
tem uma parte que ela fala a seguinte frase, quer ver? Porque ela tá nessa coisa de, eu caso, não caso, né? Porque tem, no livro, tem essa... vai ser tudo muito confuso, gente, porque assim, o livro, como a gente já disse, ele é, assim, fielmente inspirado na vida dela. Então, as coisas pela qual a gente tá falando aqui, ela foi estudar com bolsa. A personagem do livro também. Então, assim, é tudo meio igualzinho, assim, no livro. E aí chega um momento que ela vira e fala a seguinte frase. Entorpecida, que ela tá lá, mas será que eu vou ser uma boa dona de casa? Será que eu vou continuar? E aí ela se pega pensando assim, tá, mas e se eu ficar na casa, né? Eu vou ficar ali entorpecida como uma escrava em algum estado privado e totalitário? E aí você lê um negócio desse e você fala assim, que tipo de visão de casamento essa pessoa tinha para ela achar que ela ia ficar ali entorpecida como uma escrava, veja bem, né? Já tem toda uma problemática com esse termo, em algum estado privado e totalitário. Então, assim, tá aí, né? Tá dado, entendeu? Assim, a forma como... É muito horroroso, assim. Eu já tinha contato... Apesar de eu nunca ter lido a Sylvia Plath, eu li um livro que eu já indiquei aqui, num dos nossos degustas, e que eu acho que é o caso de repetir, que se chama A Mulher Calada, de uma autora chamada Janet Malcolm, que eu sou fãzíssima. Eu comecei lendo esse e aí eu não parei mais, tudo que tem dela. Inclusive, recém lançaram uma tradução de um livro dela sobre fotografia. Deve ser maravilhoso também. Já comprei. Enfim, sou esse tipo de fã. E nesse livro ela fala justamente dessa nuance, da dificuldade que é escrever a biografia da Sylvia Plath. Por quê? Depois que ela morre, quem fica com os direitos de toda a obra dela é o Ted Hughes. Eu nunca vou conseguir falar o nome dele. É o Ted. É o Ted. Ted. O Ted fica com o direito. Então, o que acontece? Ele dificulta o acesso a tudo. Todo biógrafo que tenta fazer qualquer coisa sobre a Sylvia Plath não consegue ter acesso aos documentos todos, né? Diários, escritos, cartas, sei lá, anotações, seja o que for, entendeu? E aí, assim, não tem como você não desenvolver um ódio pelo sujeito, entendeu? E ele deu fim dos últimos 3 anos. Ele deu fim Ele nesses queimou, diários. Ele queimou. Aí ele conta que não, que foi ela, né? Foi ela que queimou. Porque é maluca, né? Não, queria proteger os filhos. E era muito... Quando falam que foi ele, falam, não, era muito dolorido pra mim acessar essas memórias. Enfim, é difícil. Muito difícil. Olha, eu sabia que a gente ia passar nervoso nesse programa. Porque não dá. O que acontece com a Sylvia Plath... E aí, assim, daí depois... eles se separam lá. Eu tô, assim, resumindo, tá? A gente vai escrutinar melhor a história dela. Lá no fim, quando eles se separam... ela se muda... Olha só o caos. Ela se muda pra uma outra casa... Na mesma rua que eles moravam. Com os 2 filhos, porque eles já tinham 2 filhos. E aí, ele fica com essa mulher, né? E tem uma coisa muito forte dele desfilar com essa mulher, né? Porque é homem, né? É homem. E não vai. Pra que ser discreto? Né? Ainda mais Não, e é homem na década de 50. É isso que tem que ficar muito claro aqui. A gente, às vezes, fala, é homem. Então, mas assim, é um... E ele era um homem muito do tempo dele, né? Assim, aquela coisa do, é um homem do seu tempo. Não, mas ele era demais. Ele era o suco do tempo dele. Ele era o suquinho do tempo dele, exatamente. É isso. E aí ela, obviamente, entra numa depressão terrível, né? Agrava, na verdade, o quadro que ela já tem. Ela primeiro tenta se matar. Ela joga, parece que o carro pra fora da estrada, uma coisa assim. E depois ela acorda um dia... Ai, meu Deus. Vou ter que contar, né? Acorda um dia
fecha o quarto dos filhos, tampa lá o quarto dos filhos, deixa comida dentro do quarto, abre a janela dos filhos e tal. Acho isso um detalhe tão cruel pro coração, sabe? Não é? Porque ela abre a janela, entendeu? Ela deixa comida, ela tranca os filhos, veda, né? Os espaços, assim. E aí ela toma muitos remédios sedativos e liga o forno, né? E fica deitadinha ali dentro da boca do forno ali. E morre, né? E aí o que acontece é que depois disso, as pessoas começam... não em seguida, né? Mas assim, ao longo da história, depois disso ter acontecido, as pessoas começam a escrutinar a vida da mulher, né? Do tipo, porque aí o que acontece? Aí você acha vários dados, o pai morreu muito novo, quando ela era muito nova. As pessoas ficam tentando encontrar uma gênese, entendeu? Foi aqui, tá vendo? A família era disfuncional. Não era. Assim... Sim, tinham suas questões, mas assim, quantos outros... Já estamos indo pro nosso programa de número 60 em breve. Então, assim, quantos outros autores vocês não viram que a gente não contou histórias muito malucas sobre a vida deles? Então, assim, eu repito, a condição que ela tinha é uma condição grave. Se você conhece alguém que sofre disso, ou se você sofre disso... procura ajuda. Mas Gabi, ajuda para quanto tempo? Para a sua vida. A vida toda. Você vai precisar olhar para isso como uma pessoa que tem diabetes, olha para diabetes. Como uma pessoa que tem pressão alta, olha para pressão alta. Você precisa cuidar disso para que esse tipo de coisa não aconteça. Porque no fim, gente, apesar de sim, incontestável, que Ted Hughes era um grande babaca, apesar de ser um homem de seu tempo... Babaca, você tá sendo sou muito boazinha, generosa. Né? Ele era um homem violento, era um homem que explorou essa mulher, que explorou a saúde dessa mulher. Depois de morta, inclusive, Depois de morta, né? Ai, que ódio. Lucrou com ela, né? Lucrou muito. Muito. Mesmo com tudo isso, e que eu acho que cabe um grande peso, particularmente na relação dela com ele, tá? Se eu fosse apontar pra qualquer coisa, eu apontaria pra essa relação dela com ele, indubitavelmente. Acho que não tem nem o que a gente devanear muito sobre a vida dela. Acho que é a relação com ele. Mas, assim, independente disso, tá? Ainda que ela não tivesse conhecido ele, que ela não tivesse casado com ele... Porque, assim, nós temos exemplos de escritores suicidas. O próprio Hemingway. O Hemingway. A Virginia Woolf. Virginia Woolf, com certeza, mas, por assim, exemplo, a Virginia, ela não era vocal nesse sentido, como é a Sylvia Plath. Isso, né? Então, é isso que eu queria dizer. Fala. Não, você não vai ver esses traços tão... pelo menos nas obras que eu li. Eu também acho que não, então, mas eu acho que é a principal... Por isso que eu quero dizer, entendeu? Eu acho que a gente menospreza essa condição, é isso que eu quero dizer, entendeu? Sim. A gente fala de outros autores que também se suicidaram, mas a gente não fica procurando, a gente não fica falando, aqui, Mrs. Dalloway, você tá vendo? É uma grande... Não, você não fica. Por quê? Porque essas pessoas não fizeram dessa doença... e dessa condição... A sua matéria de escrita, entendeu? Mas estava ali, tanto estava ali que aconteceu o que aconteceu. É isso que eu quero dizer. Eu acho que a gente tem que olhar para essa condição para além da biografia dela. Para uma questão constitucional dela, entendeu? E aí fica mais interessante, porque aí eu acho que a gente valoriza ainda mais ela como escritora, entendeu? Porque a gente tá falando de uma escritora que optou deliberadamente por usar essa condição como matéria-prima de escrita. Entendeu? Tanto que a gente falou que não é esse fluxo de consciência maluco no estilo Clarice. É consciente o que está sendo escrito ali. Exatamente. Entendeu? Consciente, não que na Clarice não fosse, não é isso. Não, sim. É que é tão difícil falar de fluxo de consciência, mas o que a gente... É muito difícil, né? Principalmente porque quando você fala Clarice, é quase uma religião. Então, tem que tomar muito cuidado com o que fora você que fala muita Clarice, tinta né? rolou sobre o assunto, né? Isso, então. Mas o que eu quero dizer nesse sentido é aquilo que eu falei mais cedo um pouco. Eu falei, a personagem aqui,
as personagens da Clarice, elas têm um turbilhão de emoções que elas vão despejando ali. No caso dela aqui, não, ela tem consciência da consciência dela, do que tá acontecendo. Sim. E ela põe no papel, e põe lindamente no papel. Então Assim, a discussão não é, André, mas você não gosta. André, mas você sofreu, eu sofri. Claro. Mas é inegável que a escrita dela é maravilhosa. Eu também acho muito, muito, muito boa mesmo, assim. Então, eu acho que quando eu olho para toda essa história, assim, resumindo a história, né, para quem tá ouvindo, eu olho desse ponto de vista, entendeu? Para mim, ela tem essa condição, e não tô dizendo que isso aconteceria de um jeito ou de outro. Eu tô dizendo que houve uma negligência sistemática, esse quadro dela, que... Sistemática, eu acho que até a página 2, né? Porque a gente tá falando de 1950. A gente então, tá falando assim, de um período que isso sequer... Hoje em dia, né? Hoje em dia a gente fala muito, acha que sabe muito, acha que expõe muito. Tudo é a saúde mental, mas a gente não vê efetivamente a máquina pública, por exemplo, pensando nisso. A gente não vê. O que a gente vê é uma bolha que fala sobre saúde mental e que tá na moda, mas eu não vejo isso expandir, assim. E se expande de um lugar muito também perigoso, entendeu? Porque aqui, eu acho interessante porque aqui a gente tá falando de algo muito preciso, entendeu? A gente, pra mim, é uma pessoa deprimida. E não louca, né? Porque o que eu vi... Porque o que eu vi em muitas análises foi, como ela foi indo pra loucura. Amigo, aqui não tem loucura. Não, zero loucura, desculpa. É zero Inclusive, loucura. A gente tá falando de uma pessoa, de novo, repito, pra mim ela é uma pessoa muito sagaz, muito inteligente. Consciente, exatamente. Muito... Entendeu? Até nessa condição dela, entendeu? Assim, pra mim, tem momentos que a leitura do livro é irônica, entendeu? Assim, ela olha pra essa sociedade e fala, gente, desculpa, mas assim, não vale a pena viver isso, entendeu? Assim, você vê ela expõe ao ridículo algumas situações, entendeu? Porque o que a gente tá vivendo naquele momento ali específico, em termos de contexto, né? Até pra gente entender quais eram essas dores dela. E porque porque tem gente que, né, não vai conseguir mesmo. Disso tudo, a gente tem que pensar que nesse momento, depois da Segunda Grande Guerra, principalmente por conta do que eles chamam lá, né, de lei, é o nome de uma lei, tá? Então é GI Bill of Rights, que fala a respeito do quê, na verdade? É uma lei que buscava, né, trazer os veteranos de guerra, ajudar para eles se readaptar à vida civil. Colocavam eles na universidade, né? Então, eles voltavam a ir para a universidade. E esse movimento da vida universitária, da educação universitária, é aqui nos Estados Unidos que ela começa a ter uma grandiosidade maior. Um sentido, né? Um sentido maior. E aí, é nesse momento também que esses jovens começam a pensar em ir para a universidade. E no caso, só que a gente tem que pensar que o ir para a universidade nos anos 50 também não é todo mundo que vai. Era uma elite, e aí começa-se aí a classe média também, mas tem uma pressão absurda para se chegar nesse lugar. E a gente tá falando de uma sociedade, gente, que, imaginem, mandou milhares de jovens pra guerra. É isso. Que ficou ali, esses jovens ficaram ali por anos, viram amigos morrerem, etc, etc. E aí eles voltam. E aí, tipo, o que você faz com essa quantidade imensa de gente que você não tem pra onde... Você fala assim, não, mas ele é militar, manda... Não tem mais o que fazer, entendeu? Não do tamanho de uma guerra mundial. É isso. Então as pessoas precisam... Você já assistiu aquele filme Os Melhores Anos das Nossas Vidas? Não lembro, não lembro. Que conta exatamente isso. É esse grupo de amigos, homens, que voltam da guerra. Cada um foi de um batalhão, do não sei o que lá. E eles
do absoluto nada, né? Acabou a guerra, eles voltam. E aí, a vida é outra. A vida é outra naquela cidade, as pessoas são outras. E é muito lindo o filme, entendeu? Porque ele é muito sagaz de mostrar essas diferentes... Um é muito jovem, então tem esse... Um deles é muito jovem, e aí eles ficam o tempo todo dizendo: você era um menininho quando você foi pra lá, e agora você é um homem. O que você vai fazer? E aí ele decide ser advogado. Aí o outro se machucou e tem uma perna amputada, e aí ele se sente um rejeitado, e ele já era casado, e aí a mulher mostra que apoia ele se sente culpado porque a mulher tem que ficar com ele. Então, assim, cada um deles tem uma questão. E, gente, isso é muito, muito... É forte isso que aconteceu, porque o que uma sociedade faz com esses homens que voltaram? Majoritariamente homens, né? Que voltam. Então a gente tá falando possivelmente desse Bill of Rights aí, dessa lei, numa tentativa de readaptar esses soldados, né? Do tipo, é isso. Tá aqui, ó, vão fazer uma universidade, vão viver a vida universitária, vão socializar, porque tem esse problema muito grande da socialização, né? Vão conviver, vamos lá. Só que assim, gente, anos 50, anos 40, 50, Estados Unidos, imagina. O show de informações, a coisa da televisão, pós-guerra, né? O boom econômico que os Estados Unidos sofrem, né? A gente tá falando de um contexto muito doido mesmo, acho que não tem outra expressão. Pra dizer o mínimo, né? Pra dizer o mínimo. Aí, para além disso, né? Além desse povo que tá voltando da guerra, que estão ali, a gente tem ali essa, que a gente já falou dessa segunda onda do feminismo. Do feminismo, que acaba mexendo nessas estruturas dos papéis de gênero, claro, de novo, e deixando isso muito claro para essa classe da Silva Plath, né? Desse recorte dessa classe, nessa classe média, branca, enfim, para esse recorte, né? Por mais que a gente diga, a gente está falando, e de novo, a gente está falando de anos 50, e, assim, a segregação ali, então, assim, não tem essa coisa dos direitos para as mulheres, não, é para quem era considerado cidadão, é outra história, é outra coisa, né? E que foi assim durante muito tempo. A gente se pegou falando de feminismo preto agora, né? Assim, se a gente for parar para pensar, não era uma coisa assim que todo mundo falava, né? Sim, que foi uma coisa que eu sempre ouvi de pessoas próximas, do tipo, fulano tá falando que não podia trabalhar, eu trabalho desde os 11 anos de idade, e aí, tipo, então tem essas complexidades, né? A sexualidade e aqui no caso do Redoma de Vidro, do livro especificamente, é um desejo, porque a gente percebe que essa moça, ela tem os desejos dela e tal, mas que tem essa chave, e talvez por conta dessa traição que ela tenha tido também, fica essa coisa dessa dupla traição, né? Então, dessa vida dupla, né? Que ela fala que aos homens não é dado, né? Tanto que tem o trecho lá, ó, eu não conseguiria suportar a ideia da mulher ter que seguir uma vida pura, enquanto o homem vivia uma vida dupla, uma pura e outra não. Então, ainda tem essa coisa do tipo, a mulher tem que casar virgem. E ela, eu acho que ela é muito inteligente porque ela vê isso, né? Assim, pra gente que tá aqui falando em 2024. Então. Isso assim, carta longe, batida, né? Entendeu? Você fala assim, tá, gente, sim, o homem tinha liberdade. Gente, a gente tá falando dos anos 50. É isso. Assim, que isso não era discutido nem na universidade, nem na escola, nem em casa, nem na rua. As mulheres não saíam para protestar. Não existia nada, entendeu? As universidades, só para todo mundo entender, elas eram separadas. As mulheres, elas não podiam se candidatar para qualquer universidade. Por exemplo, Harvard não ia receber uma mulher nos anos 50, entendeu? Então, assim, e para além disso,
quando essas mulheres iam para essas universidades, que eram universidades só para mulheres, também existia um controle dos corpos dessas mulheres. Então, se elas iam se elas iam sair da universidade, tô lá na universidade, ótimo. Preciso sair do campus para alguma coisa. Você tem que assinar, você tem que avisar não sei quem, Então, assim, existia um controle desses corpos, mesmo dentro da universidade. Era uma outra realidade, completamente diferente da que os meninos tinham, né? Que os homens tinham ali. Então, porque quando a gente fala assim, foram para a universidade, aí todo mundo, nossa, a gente vê muito isso. Tem uma série que é baseada num livro, na verdade, que chama Master of Sex, que é baseado na história do Bill Masters, que foi um homem que revolucionou a área do orgasmo feminino, né? Que viu e tudo mais, enfim. E aí, tem uma moça que trabalha com ele, que depois vai ser amante dele na história e tudo mais, que ela tenta fazer a universidade e tal, e ela não consegue, assim, ela não vai para o mesmo lugar, ela não tem o mesmo peso, sendo que toda a pesquisa está sendo feita pelos dois, entende? Então, tem um... Ai, gente, né? A gente viu isso um pouco também quando a gente falou da Mulher Maravilha, da esposa do Marston, né? Então, assim... Eu acho que ter essa perspectiva... isso que eu ia falar, ter essa perspectiva é interessante... Porque a gente perde ela de vista agora, né? Isso, a gente acha que, imagina, já sei, entendeu? Sofreu mas por isso. Vocês estão falando disso de novo. Que mulher não sofre isso, entendeu? E eu acho que parte dessa contemporaneidade da Sylvia Plath, o fato dela ainda dialogar com muitas pessoas, eu acho que é isso, entendeu? Ela ela consegue não é diagnosticar, né? Mas ela traduz essa angústia, entendeu? Ela olha e diz, eu tô angustiada por isso. Isso aqui me incomoda que queiram que eu case. Isso. Me incomoda que eu não possa trabalhar com o que dá na minha cabeça. Me incomoda que eu tenha que falar de moda. A história do livro começa com essa jovem chamada Esther Greenwood, que é uma bolsista que ganha ali, acho que 2 ou 3 meses para ficar em Nova York, fazendo uma espécie de um estágio numa revista de moda. Ela é meio jornalista, meio escritora, meio poetisa, meio tá ali, né? Tá nesse vucu-vucu. E ela vai passar, imagina, esse estágio dos sonhos de qualquer moça da idade dela, né? E o que acontece é que eu acho que esse mundo desmorona um pouco, né? Como se você tem mais de 25 anos, você provavelmente já olhou pra sua vida e falou, entendi. Muito possivelmente. Mas eu acho que é essa coisa do... sonho americano? Não, eu acho que é mais que isso. Sabe aquela sensação de que tudo vai dar certo? Isso. Eu fiz a faculdade, agora eu peguei, eu consegui fazer isso aqui. E aí, a vida não é assim. Gente, eu vou falar um negócio. Você me deu uma deixa que você não sabia que você me deu, mas você me deu. Eu tô lendo o álbum branco da Joan Didion. Tá. Nunca tinha lido, tava na minha prateleira há muito tempo pra ler. Eu tive um período aqui que eu consegui, falei, quer saber, vou ler. E aí a Joan Didion foi uma jornalista, né? Mas é uma escritora prolífica, assim, escrevia muito. E esse livro é um compêndio de escritos dela. E tem um específico que eu li hoje, olha só que coisa louca. Que eu acho que a Joan Didion tem uma visão que é fora do universo norte-americano. Eu falei, gente, essa mulher deve ter sofrido. Porque ela fala o que você tá falando agora. Que é assim, existe... E ela tá falando dos anos 60, tá ali, né? Mais ou menos. Ela vira e diz assim, existe uma ideia de... que ela chama ali de...
hollywoodizante, né? Uma ideia da sociedade hollywoodizante, que é, tudo tem um fim, tudo vai acabar bem, se não acabou bem, vai ter uma grande virada aqui na minha vida que vai fazer com que tudo tome um outro grande rumo. Mas a gente não usa o termo tudo vai acabar bem, se não tá bem é porque não acabou? Então, mas é isso levado ao extremo, é isso que eu tô falando, né? É isso como forma de vida, assim. Isso, e aí ela usa isso pra falar dos movimentos sociais, de toda a algazarra que rolava, porque ela é californiana, né? Então, ali na Califórnia, nesse período. Mas eu acho que é exatamente isso que você tá falando agora, que, assim, é a ideia que mescla um pouquinho da coisa do sonho americano, né? Do tipo, eu vou chegar lá, aí eu vou me destacar muito no meu estágio, e aí as pessoas vão ver o quanto eu sou brilhante, e aí assim, isso é o que tá aí hoje em dia, né? É isso, que as pessoas elas estão achando que... Eu sempre falei muito isso pra Gabi, né? Que a minha geração, ela não foi muito bem preparada em termos técnicos, né? Eu sempre falei isso, eu acho que a geração da Gabi, ela é muito melhor preparada, muito melhor estudada, Mas, em contrapartida, eu acho que isso também dá uma noção, até por conta dessa nossa ideia, principalmente de meritocracia e uma ideia de que se você se esforçar, você vai conseguir, e paraná. Tem muita gente que está saindo frustrada, que tá chegando nos 35 agora, e que tá ficando frustrado, porque fala assim, mas a vida não ia ser maravilhosa? Isso, eu não ia conseguir tudo que eu queria. Exato, hein? Então, assim, o que eu percebo que algo que, por exemplo, a minha geração tinha muita coisa do... vai fazer o quê? Perdeu o emprego, vamos pro outro. Vamos... Tinha muito disso, do tipo de não... do sobreviver mesmo, né? Assim, sobreviver no sentido de... eu não vou trabalhar com o que eu quero, eu vou trabalhar com o que me dê dinheiro, né? Assim, o que também não tá certo. Tipo, é o sistema que a gente vive que acaba nos fazendo isso, né? Exato. Mas também eu tô vendo um outro lado do pessoal dessa geração mais nova que a minha, que vem... que é a sua geração, especificamente. Obrigada por que, assim, dar nome aos que bois. Que tá tendo essa coisa do tipo... Desilusão, gente, mas né? me disseram. É uma desilusão que a minha geração eu tenho até dó. Isso. A minha geração é bastante eu tenho vontade de pegar a pessoa e falar assim, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Porque, assim, é muita desilusão. E eu acho que aqui aconteceu exatamente isso. Assim, quer ver eu gostava muito de uma série chamada Gilmore Girls. Eu conheço. E aí a Gilmore Girls fez um revival agora, um tempo atrás. E assim, a menina era uma menina gênio. A Rory, apesar de chatinha, eu gostava da mãe dela, não gostava dela. Chatinha. Mas essa menina, ela era um gênio. E aí todo mundo falava assim, não, ela é estudiosa, ela fez Yale, E ela, assim, ela voltou para a cidade da mãe. O final dela, eu não vou dizer todo o final para não estragar a experiência de ninguém, mas assim, em termos de carreira, é essa menina super bem formada, super preparada, inteligente e tudo, e ela foi parar num jornal, ela queria ser jornalista, foi parar num jornal de uma cidade pequena, minúscula, que não tem nada e que, assim, ela não pôde tirar o poema da primeira capa porque os locais acharam ruim que ela tirou o poema que ia há mais de 70 anos na primeira capa do jornal, entendeu? Uhum. Então, assim, quando eu olhei isso, eu falei, é isso. É isso. Não é porque a pessoa é excelente, não é porque a pessoa é extremamente inteligente, não é nada disso. E aqui tem essa espera da felicidade. Então, e a Sylvia Plath, eu acho que concordo, assina embaixo no que você falou,
Mas eu diria que ela é meio visionária, né? Porque, assim, a gente tá falando de uma mulher dos anos 50, gente. É isso. Então, assim, ela ter esse olhar tão arguto, tão perceptivo do que estava acontecendo com ela, não era pra qualquer um, assim. Não mesmo. Porque hoje em dia a gente sabe que a minha geração é uma geração frustrada e se fala muito disso. Gente, mas a gente tá no século XXI. A gente tá há quase 100 anos depois que ela escreveu esse livro, entendeu? Então, assim, a gente tá falando de uma mulher muito pra frente mesmo, no sentido de que ela possivelmente tinha uma percepção social muito aguda mesmo, assim, né? De sacar o que acontecia com ela, de dizer nominalmente, querem me obrigar a casar, eu não quero casar, né? Querem que eu trabalhe nessa maldita dessa revista de moda que eu não quero trabalhar, não quero fazer reunião de moda. Tanto que no livro, né, e aí vocês estão falando assim, mas vocês estão misturando, porque não tem outra forma de falar desse livro e da vida dela. Não tem. Aqui, nesse caso, não tem. Mas, para vocês entenderem, no livro, bom, ali na década de 50 era muito comum as mulheres serem secretárias, né? Exato, muito comum, muito comum. Né? Tanto que em Mad Men, assim, é o que a gente vai ver, né? Enfim. E aí, tanto que essa série que eu falei, né, do Master of Sex, essa moça, ela começa como secretária do Bill Masters, né? E aí, ela tem uma parte que ela pega e fala assim, que ela fala, que ela tem, que ela fica muito, muito, muito feliz quando ela percebe que ela não consegue fazer notas taquigráficas, porque porque assim, todo mundo quer ser secretária, e ela fala assim, tá, mas eu não tenho aptidão para taquigrafia, né? Taquigrafia, para quem não sabe... É muito bom esse momento, né? Né? Ela olha e fala assim, não tenho aptidão para taquigrafia, né? A taquigrafia, imagina, hoje, será que... a taquigrafia hoje em dia ela ainda é usada, tá, gente? Pessoal, principalmente o pessoal da Câmara dos Deputados e tal, usam notas taquigráficas ainda hoje, né? E é uma fortuna, você sabe, pessoa que trabalha com isso, trabalha 6 horas, enfim, coisas do gênero. Bom, enfim, aí é a pessoa que ela... O que é as notas taquigráficas? A pessoa está falando e você vai anotando, mas você não vai anotar de uma forma escrita normal. Você vai fazer umas simplificações ali, para depois você pegar e passar limpo esse texto que foi transcrito, né? Por isso que é a taquigrafia, para quem não sabe, para quem é mais novinho aí e não sabe o que é. Então, as secretárias, elas precisavam, tinha secretária que tinha máquina de taquigrafia. Então, assim, elas precisavam saber disso, né? Porque o cara tava falando e elas estavam igual umas loucas lá, anotando o que os caras estavam dizendo. Loucamente, né? Loucamente. E ela viu que ela não tinha aptidão para taquigrafia. Então, significa que ela não seria uma secretária. Então, também é assim, eu quero trabalhar assim. Mas, também eu não quero trabalhar no que é posto para mim como certo. Né, assim, como algo que seria válido para eu fazer. Ela vai se vendo, sei lá, cercada, né, de condições que não a abarcam, assim. Então, a questão familiar, a questão de trabalho, assim, pensando numa pessoa, numa mulher que se diz escritora em 2024, tá? Já é difícil. Que né, assim, eu digo, alguém que diz, eu escrevo poema ou eu escrevo literatura, né? Você já não tem financiamento, não tem apoio, ninguém te leva a sério, todo mundo acha que é uma bobagem. Imagina isso nos anos 50, né? Então tem essa condição de que ela é uma escritora, então ela não acha um lugar muito claro para ela. Tudo que tem para ela trabalhar é extremamente enfadonho, emburrecedor e bobo, na opinião dela. Os homens só querem casar com ela e todos eles têm uma liberdade que ela não usufrui, que ela não acha justa. Não é nem uma questão moral, é muito mais uma coisa do tipo...
porque ela tem um namorado, né? Um cara que pede ela em noivado e tal. E aí ela... Um idiota, outro idiota. Um bobão, né? Exato. E ela gosta dele no começo, né? Mas começa a tomar uma proporção que ela vira e diz assim, ele já transou com uma mulher. Então eu tenho que transar com alguém, porque não é justo que ele já tenha transado e eu não. Antes da gente casar, eu quero ter meu corpo, eu quero ser livre, eu quero poder transar com uma pessoa, porque aí sim a gente vai estar kit. Isso, assim, isso é muito progressista. Gente, isso não tem palavras pra dizer do quão progressista é esse tipo de pensamento. Anos 50. Nos anos 50, entendeu? Então, assim, ela vai... Eu acho que é isso, assim. Você vai vendo nela essa... E aí existe um momento... Porque aí que acontece? Ela tá lá em Nova York, ela tem uma amiga... Que eu esqueci agora o nome dela, acho que é Doreen. Não, tem a Joan... E tem essa outra bem no comecinho, que é Doreen. Doreen. Que é uma doida. Essa Doreen é uma doida. E ela gosta dessa Doreen, né? Assim, elas são amigas, assim, mas... Mas todo mundo gosta da doida, né? Bom, até hoje, né? Até hoje. E aí o que acontece é que ela tenta se enquadrar, né? Ela vai tentando se fazer parte, assim. Ela participa das festas, ela conversa, ela tenta, ela sai com um cara aqui, sai com um cara ali, dá uma chance, ela acha os caras super sem graça, mas ela vai e dá a chance, ela fala, não, tá, uma hora eu vou... Aí ela vive falando assim, eu fico esperando pela grande transformação que vai se dar quando eu transar pela primeira vez, né? Então ela vai atrás disso, e ela vai passando por umas situações, e o livro... tava falando pra André que pra mim tem um momento no livro que ela começa, a Doreen encontra uma espécie de namorico ali que ela desenvolve em Nova York com um cara bonitão, e a Esther não, e elas têm esse desencontro assim, né? Ela quer ficar com o boy dela e a Esther vai ficando meio sozinha, vai ficando meio na dela e tal. E aí a Doreen vê isso e começa a chamar a Esther pra sair com eles e com os amigos do cara. E aí ela enfia a Esther numa roubada, assim... Quem nunca, né? Numa mega roubada com um cara nada a ver que ela sai. E o cara tenta abusar dela. Ele não consegue, mas ele é bem violento, né? Assim, ele é bem violento com ela. E aí, assim, dali, a impressão que me dá é que desse momento em diante, ela começa a fazer a leitura desse desencanto, desse lugar meio patológico, assim. Meio do tipo, então é isso mesmo, isso não faz mais sentido, né? Ela liga essa chave do tipo, não, eu não quero mais levantar, eu não vou sair da cama. Aí ligam pra mãe dela, ela volta pra casa. E aí ela lá em casa também não vê sentido, não consegue voltar a escrever, porque ela escrevia muito, não consegue voltar a escrever. E aí, assim... Eu acho, tá? Eu só li esse livro uma vez, mas eu acho que uma primeira análise dá a entender que é esse o grande trauma que ela sofre, né? Mas acho que depois de um tempo, mesmo na escrita, você começa a perceber que, apesar dela começar, sei lá, a ficar mais prostrada, ter desanimada e tudo isso, apesar disso ter acontecido, a narrativa é a mesma. Isso foi o gatilho que todo mundo fala. Exato. Isso é de fato o gatilho. Isso é um gatilho, né? Isso é o gatilho. Porque, assim, ela tá ali ainda, entendeu? É isso que eu quero dizer, assim, não é que ela era outra pessoa e a partir desse momento, ela se tornou uma pessoa deprimida. Não, ela era já, né? Isso. Isso só funciona só opera de um modo diferente nela, né? E aí é isso, aí a partir desse momento em diante, ela termina o noivado, né? Ela volta pra casa, ela não termina esse estágio, ela volta pra casa. Ela tenta voltar às aulas, ela entra num período de férias, se não me engano. E ela tinha se inscrito em vários cursos de férias que ela cancela. Ela fica deitada várias horas, que é bem típico da pessoa deprimida, né? Ela não levanta, ela fica de pijama o dia inteiro, não toma banho por dias, não consegue voltar a escrever. A mãe começa a reparar,
leva no médico, ela meio que ignora, todo mundo ignora. E aí ela tenta esse suicídio com os medicamentos, né? Ela toma um monte de medicamento, deita lá no que seria o sótão, não, o de baixo, O porão. porão da casa. E encontram ela depois, né? Uns dias depois, 2 dias depois, 1 dia, 2 dias depois. Porque ela deixa um bilhete para... Isso pra mim é muito louco. Não é? Eu fiquei também muito... Isso pra mim é muito louco. chocada com isso, Andréia. Eu fiquei muito chocada. Eu falei, gente, isso é problemático. Eu fiquei pensando, isso é problemático. Assim, Não eu é? li o livro inteiro, eu olhei para isso e falei, gente, isso aqui, ó... Isso aqui é problemático. Porque o que acontece? Ela deixa um bilhete pra mãe. Fala assim, mãe... Sei lá, uma coisa assim, sair para uma caminhada, né? Isso. Sair para uma longa caminhada. Ela deixa um bilhete pra mãe. É só isso que ela escreve. Aí ela vai lá no quarto da mãe, porque a mãe que guardava os medicamentos dela. E obviamente ela sabe onde tá. Ela pega esse frasco de medicamento e bebe todos que estão ali. Ela apaga, né? Ela dorme. Só que ela espertamente faz isso no porão da casa. Ela entra lá no porão, vai num cantinho ainda, né? Tem uma coisa assim, ela vai num cantinho. Isso. Se enrola lá no cobertorzinho e toma os medicamentos e dorme, né? Gente, isso pra mim... E aí a mãe descobre ela depois de acho que 1 ou 2 dias. Ela chega a reportar o desaparecimento da menina. E aí ela descobre a filha lá. E aí, sim, aí a menina é internada, a Esther é internada, e passa ali alguns meses, né? Passa pela terapia de eletrochoque. E aí é show de horror, né? Aí, exato. Aí é a show coisa, de horror. Aí a coisa vai... Mas assim, eu acho muito interessante vários momentos do livro... Não nesse sentido de... não de uma admiração propriamente estética, mas do quão é interessante o modo que ela pensa, entendeu? Porque, por exemplo, tem um momento que ela pega e vai com essa amiga, a Joan. A Joan, eu não lembro se é a Joan ou se é uma vizinha, que elas vão pra praia. Acho que é a Joan. É a Joan, né? Ela vai com uma amiga pra praia. Então ela vai com essa amiga, vai com outro cara, com um cara que a amiga tá. Tipo, vão num grupinho lá, vão pra praia, né? E aí, assim, tá todo mundo na praia, entendeu? O que você faz na praia? Você tá na praia, né? E ela tá ali olhando o mar olhando pra ela, olhando pro mar, e ela pensando, poxa, né? Ai, meu Deus. É muito. Tipo, eu falo, gente, que coisa, assim. Aí você entende como funciona a mente da pessoa, entendeu? Ela não tá fazendo a mesma coisa que você. Você acha que ela tá, mas ela não tá, entendeu? Então é muito... Eu falo interessante desse ponto de vista, porque pra quem não é, que é o meu caso, eu não sou uma pessoa deprimida, pra mim é muito curioso ver como essa pessoa pensa, entendeu? Porque pra mim eu estaria ali, eu poderia até não estar muito feliz, poderia até ter vários problemas ali com aquelas pessoas. Se eu estivesse na praia, possivelmente estaria xingando essa porra dessa areia. Exatamente, esse sol quente do cacete. Vamos achar uma sombra, pelo amor de Deus. Estaria com toda certeza. Inclusive Entendeu? hoje estaria. Mas assim, não passaria pelo... Eu não iria na ponta do mar, porque é isso que acontece, né? Ela chega a pensar, então vou me jogar. Aí ela chega ali, ela sente aquela água gelada no pé e ela fala, putz, seria muito desagradável. Não seria muito agradável, né? Tanto que é isso, ela toma remédio, né? Isso. Ela opta por um caminho que não é um caminho doloroso, né? Mas é curioso isso, é como o pensamento da morte ronda ela o tempo todo, né? Mas tem muito esse lugar da dor, né? Porque quando ela vai falar, por exemplo... Tem. Do parir, né? Que ela fala que depois dopam as mulheres, aí depois só tem que aí a mulher não lembra que ela sentiu toda aquela dor e fica aquela coisa incubada. Então ela tem essa coisa... do não sentir dor, do não querer sentir dor, né? Então tem isso também, principalmente quando ela fala do ter filho, né? Que também é uma questão. Como a gente disse, todos esses papéis de gênero, eles são meio que discutidos aqui. E a coisa da maternidade, no caso dela, ele entra pela dor. O filme tenta fazer isso, assim. Tem uma hora que ela tá com a mãe, né? Ela tá com a mãe, logo no começo do filme, né?
Elas estão, tipo, no lago. Num lago, sei lá, conversando. Esse filme é muito esquisito. Eu já falei o que eu acho desse filme. Esse filme é muito cafona, como diz André. Cafona toda a vida. Esse é cafona. Como Nossa diz André, Senhora. cafona. Cafona mesmo. Cafona toda a vida. Cafona mesmo, é a palavra. E Não aí, é? e aí elas estão ali... As atuações são péssimas também. E aí elas estão ali sentadas no lago. Assim, eu não entendi qual a necessidade dessa introdução toda pro filme, porque assim... Não é? Eles antecipam cenas que no livro só tá lá pro fim, pra metade. Aquela cena que o cara tira a roupa na frente dela, isso acontece depois, né? Isso. Mas no filme eles colocam como se tivesse acontecido antes. E aí ela tá numa... É pra justificar, né? Enfim, é um modo de ver a história, né? Mas assim, aí ela tá ali com a mãe e é meio a cena da praia, elas estão ali e a mãe tá falando, filha, você vai pra faculdade e aí você vai casar. A mãe tá toda tipo, o futuro nos espera, que delícia e tal. E a menina tá tipo, nossa, olha esse lago. Assim, é muito mal feito, tá, gente? Mas a menina vira e fala tipo, você nunca pensou na morte? Fala pra mãe do absoluto nada. E aí você fica tipo, amores, porque vocês... É muito mal feito. É muito. E aí, quando quer dar uma profundidade maior, coloca ela toda numa penumbra. É muito bom. A primeira cena é muito cafona, né? Meu Deus, é muito cafona. A primeira cena, assim, preferia Sandra Rosa Madalena infinitamente aí. O quê, gente? Por favor. Não é. Não dá. Pereio falando, mas assim, certamente. Aquela cena, eu acho que a gente já falou. A cena do cara transando lá, que tá com aquele monte de morto. Aquilo pra mim foi o suco. Olha, eu vou te falar. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, nossa, esse povo metia o pau no porno chanchada, gente. Só que tá até mais mal feito, inclusive. Né? Não tava. Muito. Tá muito mal feito, isso é um fato. Não tava muito mal feito. A gente tá metendo pau, gente. Não é à toa. É porque tá. Vocês sabem que não é do nosso feitio a gente meter o pau em produção nenhuma. Mas é que ela, assim, porque eu acho que tem algumas problemáticas, né? Ela é dirigida, assim, não é que todo homem. Mas já é a direção de um homem. Isso, não, mas assim, você não precisa nem me dizer, né? Na primeira cena eu já pensei, isso aí é um homem. E assim, é nítido, né? É o estereótipo do estereótipo do estereótipo, né? Então, porque ele vai nesse lugar dessa mulher histérica. Total. Entende? Dessa mulher que... Então, eu acho que foi isso que me incomodou. Porque o tempo inteiro ele quer mostrar uma mulher histérica, mas histérica Freud ali, entendeu? Essa histérica. E aí aquilo me incomodou profundamente. Eu falei, não dá. Não vou conseguir tancar esse filme, não. É muito incômodo. Então, que essa mulher problemática, que ela ali ela é tratada como louca mesmo, assim, né? Uma progressão da loucura dela, né? Dessa histeria, entendeu? Sim. Então, não me... Ali, pra mim, foi bem, bem complexo, assim. Né? Eu vou dizer que assim, eu não embarquei no filme também. E acho que é um dos únicos até hoje, assim, que a gente efetivamente não gostou mesmo e não conseguiu. Tem alguns que a gente falou de Ana Terra também, que tem as suas problemáticas. Tá ali, estão as duas ali. Então, eu achei muito, muito parelho. São de também. Épocas parecidas, né? Anos 70. Eu também. Mas a gente tinha a desculpa, e é por isso que às vezes eu falo, e o pessoal fala que eu sou bairrista. Mas a gente tinha a desculpa de a gente estar no meio de uma ditadura militar, sem nenhum tipo de subsídio de governo, de nada, para fazer na terra de calça boca de si, né? Exato, entendeu? Agora, coitados. Não, sabe? Não dá, entendeu? Não dá pra pedir muito, né? Não dá pra pedir muito, entendeu? Agora você pega as calças compradas na Mesbla. Você pega um filme no MAP,
No MAP, pede lá pro estagiário ir lá no MAP fazer a compra das roupas. Nossa, qual será o figurino de Ana Terra? Vai lá no MAP. Vamos pegar essa calça boca de sino Estagiário, azul. vai lá no MAP. Azul Jesus, celeste. cara. O que pode dar errado, não é mesmo? Pois é. Já, como diz a pessoa que eu conheço, o que pode dar errado, dizia o frango na porta do forno. Exatamente. É isso. Ele tem o mesmo nome, né? Ele também é a Redoma de Vidro. Ele é de 79 e é dirigido por Larry Pierce. Aí bom, você fala. eu não. Aí você fala, ué, quem é esse? Diretor. Eu tô tentando ver o que ele já fez. Se tem alguma coisa. Ele fez aqui. O Incidente, que eu não faço ideia. Ele fez Tô vendo se eu Paixão conheço. de Primavera, também não sei. One Potato, Two Potato. É isso aí. One Potato. Eu não Two conheço Potato. nenhum filme dele. Nem eu. Doce Abraço da Morte. Nenhum também, deixa eu ver. Um homem Jaqueline. impossível de se amar. Parece um filme pornô a capa, meu Deus. Não deve ser. Será que é? Deixa eu ver, peraí. Ai, Um homem ai impossível. meu Deus. Não, Elvis e eu. Esse eu assisti. Elvis e eu? Da... Elvis e eu. É o Da- da série. da porque- Priscila? Não. Da Priscila. Sério? É porque o que Cadê isso? acontece? Deixa eu ver se é dessa época. One Potato. É. Elvis e eu. Esse eu assisti no SBT em formato de minissérie 2 vezes. Eu lembro, você chegou a comentar comigo. Mas os filmes dele não passam de 6,1. Bom, também, né, vi. A Redoma de Vidro é 5,2. Gente, quem deixou o cidadão fazer a redoma de vidro, gente? Pega isso e faz outra coisa. Então, quando eu sugeri, o que ia acontecer, na verdade? Tinha uma adaptação marcada para ser feita pela Kirsten Dunst. Ela ia debutar na direção. Nossa, Quem ia fazer a Silvia. a Esther Uhum. era a Dakota Dakota Fanning. Olha só. Sim, eu cheguei a ver isso. E por que mas não vingou, você sabe? Ninguém falou nada, não. Poxa, Não. porque assim, a gente tava falando de Ana Terra, mas acho que é um exemplo que lembra Ana Terra mesmo, porque, caramba, merecia um filme melhor, né? Não é? Eu também acho. Porque eu também acho. o livro é muito interessante, entendeu? É o que eu tava falando pra André, até mesmo que fosse na linha de Garota Interrompida, que tem lá Sim, suas questões sim. e tal, mas seria bom, entendeu? Seria melhor do que isso, eu acho. Não, esse aqui foi bem difícil, assim. Porque não... Ele não adaptou... Ele adaptou, mas não adaptou, sabe? Uma coisa... E foi o que total. eu disse. Ele me lembra muito o filme, porque o filme, ele tenta passar... Ele se passa nos anos 50. Mas a gente sabe que é anos 70. É a mesma vibe da Ana Terra, né? Total. Então, Só e tem aí tem uns carros pra fingir que são anos 50, né? e tem umas roupas também, mas assim, De resto. ele não é que é o que sofre também, o que a gente brincou, que o que sofre também é o Garoto Interrompido. Agora, né? exato. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Ai, meu Deus, lá Agora, vem. sabe o que parece? Parece uma filmagem do Telecurso 2000. Gente, vocês não vão ter essa referência, mas quem viveu sabe. Não parece uma filmagem do Telecurso 2000? Parece. Assim, a parece. forma de filmar, não sei se a câmera, o jeito da câmera, a altura da câmera, não sei o que é. Mas parece muito o Telecurso 2000. Assim, ai, gente, olha, a gente tá fazendo uma péssima propaganda do filme. Não assista. Então, mas é pra vocês não assistirem, Exato. entendeu? Não assiste não, lê o livro. O livro, ele é curtinho, mas leia se estiver bem. É um livro que você tem que ler se você estiver bem. Não vá achando... não, imagina, essas coisas não me... Não, eu sou imune. Essas coisas não me pegam. Não vá nessa, não vá nessa. Não vá mesmo. Não vá nessa. Esse filme, ele tem pra mim a vibe do Amor Sem Fim. Que é o filme da música Endless Love, da Diana Ross e do Lionel Richie, sabe? Então, ele... É isso. Só que assim, porque esse filme é de 79. Filme é muito bom. Essa música é muito...
Eu amo essa música. Não fale mal dessa música. Eu amo, tenho gente, tá nas minhas playlists aqui. Eu tenho a trilha sonora desse filme, porque eu gosto desse filme. Gosto muito desse filme. É brega toda a vida? Entendeu? Mas não é cafona. Então, mas tá tudo bem. Eu acho que assim, se o filme é honesto com você, repito, pra mim é essa a vibe, entendeu? Ah, você vai assistir... Como é que é o nosso queridinho? Ai, como é que é o nome dele, gente? O John Wick? Você vai assistir. O Keanu Reeves. A André sabe do que eu tô falando, tá vendo como a André Eu acho sabe? que eu sei que ele é o nosso queridinho. Ele é o nosso queridinho. Então, Ele porque é isso. Se o ele cara vira pra você e diz, olha, dá play aí. Mudou? Que você, exato. Você só... Tô dando. Tô dando. Pera um minuto. Tô dando. Tô dando. E você vai, entendeu? Você vai com fé. Você fala, bora ver porrada e bomba. Bora ver alguém sair ileso aí de tudo. Vamos. Você assistiu o último? Não, você acredita? André, eu deveria ser expulsa desse... Eu acho. Eu deveria... Porque tem uma cena que assim, senhor. você passa nervoso, porque é o quê? É esse homem caindo. Eu nunca fui pra Paris, mas a senhora já foi, então a senhora caindo. Parece que eu conheço muitíssimo bem. O pessoal fala que a escada tem não sei quantas mil sei, degraus, bem famosa, a escada. E aí diz que ele... Diz não, né? No filme... Diz. Tem uma briga nessa escada e ele rola essa escada várias vezes para baixo para recomeçar a subir a escada, entendeu? E aí você fala assim... Aí o pessoal fala, mas ele tá lá. Eu falo assim, tá ótimo. Me dê, papai. Me dê. Vem, rola. Rola mais, não tem problema. E o pior é que nem é ele, né? Porque esse último filme dele... Pra esse último filme dele, o pessoal... teve muita gente que falou que, assim... Porque o Keanu Reeves, ele só tem 2 coisas que ele não faz. Ele não faz perseguição de carro e não rola de escada. Tem essa. E aí, nesse filme, na metade pro final... É o só filme isso. Perseguição de carro. Aí falaram assim, não, a gente precisa dar dinheiro pra esses dublês aqui. Dublês. Esses dublês estão ganhando sem fazer nada. Não é, gente. Mas assim, é nítido que isso foi feito por... Então, mas é honesto, é isso que eu quero. Aquelas eu vou morrer defendendo John Wick, gente. É honesto, entendeu? A hora que você dá o play, você sabe que é isso que você vai ver. Você vai ver o fulano rolando da escada. Tá falando de John Wick. Exato. Num programa. Entendeu? Aí você dá o play o quê? Na redoma de vidro, você espera isso? Você não espera isso. Entendeu? Então, assim, não é honesto. Sejam honestos. Alô, diretores. Alô, produtores. Isso. Sejam honestos com o seu público. Porque não é isso que a pessoa tá esperando, entendeu? Exato. É a história que eu tava conversando com a Gabi hoje mais cedo. De tipo, me fala o que você quer me entregar. Porque isso. vai ser mais honesto. Claro. Vai ser mais divertido. Por exemplo, vamos assistir... Não é o meu tipo de humor, tá? Uhum. Vamos assistir Deadpool e Wolverine. Uhum. Vamos. Você já sabe. Já sabe, exatamente. Se você tá achando que vai ser cara, não vai. Não vai, mas ninguém nem disse que ia. Entendeu? Alguém disse que ia. Então, mas tem um pessoal... Por exemplo, esse do Wolverine... Eu vou fazer um parênteses. A gente tá falando de Wolverine e Deadpool num programa de... redoma de vidro, mas tá tudo bem. Não, a gente volta. Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Porque o que acontece? Esse filme, o pessoal fala assim, não, ele vai mudar o universo. Amigo, não vai. Não vai. É só o filme ali. Tá tudo bem. Isso não transforma o filme no pior catástrofe do mundo e nem na melhor. Então, assim, é isso. Você joga honesto, entendeu? Agora... a redoma de vidro, a premissa é outra, o desenvolvimento é outro, a autora nem se fale, então assim, você... Porque se ainda fosse o tosco de propósito, mas não é. Não é. O cara, ele tá se levando a sério. E aí, eu ele olhava é e falava assim... Mesmo. Tem umas partes que elas são, assim...
Elas são vergonhosas, elas são vexatórias. E aí você fala assim, e o cara tá levando isso a sério. Sim, sim. Sério, Sim, entendeu? gente. Sim. É isso. Eu acho que. Não eu dá acho nem que pra é transformar em piada, entendeu? Não a gente dá, tá rindo aqui não porque dá. não tem outra opção. Mas assim, não dá pra falar assim, ai, Gabi, André, então na verdade é um novo filme B, cinema B. Não é um negócio assim que nem escrachado da risada. Ah, vai lá, ri. Não é, por exemplo, É quer ver um ruim filme mesmo. que é B, mas que a gente amou e que a gente falou aqui? O Da Queda da Casa de Usher. Isso. Filme B que a gente percebe que Exato. ele é aquela coisa do tosco de, assim, o tosco de propósito. Exato, deliberado, né? Ele é deliberado e é maravilhoso. Muito e bom. tá tudo bem, entendeu? Exato. E tá tudo bem e foi maravilhoso e a adaptação é ótima. Exato. Enfim, não teve problema. É. Agora, esse daqui não era isso. O cara se levou a sério, só que cafona toda a vida, não dá, muito ruim. E é ruim já na produção, não é que a adaptação é ruim. Assim, a gente só foi esperando o pior, não é nem que ele é ruim como filme, ele não é ruim como adaptação. Ele é ruim como filme. Sim, porque tem filme sim. que é ruim como adaptação, mas que é bom como filme. Sim, que é o que a gente fala aqui, né? Sim, que né? acontece bastante até. Então, que é o que é adaptação, o que é do, como já diria Ismael Xavier, já falei que vamos fazer uma camiseta, né? Vamos. O que é do diretor é do diretor e o que é do escritor. E é isso, entendeu? Sim. Mas nesse caso aqui, ele não é bom nem como filme sozinho. Não. Entende? Coitado. É esse o problema. É isso. Não deu pra ele, gente. E não deu pra nós também. Deu pra nós também. Pra nós. Se pra ele não deu, imagina pra nós. Não deu. Foi difícil. Acho importante dizer, a gente ficou colando, né, a biografia da Sylvia Plath com a vida da personagem dela, da Esther. Em um determinado momento, né, a Esther, ela não se mata no filme, ela tem no livro ela tem várias tentativas de suicídio, e a última, né, depois que ela o livro acaba quando ela está na iminência de sair do hospital, né, quando ela está prestes a sair do hospital, né? Então, assim, essa coisa da segunda chance, né, ela tá... Ele tem um meio fim positivo, agridoce, assim, né? Positivo no sentido de que a perspectiva é de que ela vai sair. Exato, uma segunda chance, exato. É uma segunda chance. É meio agridoce o final, assim, do tipo, não é nada assim, não é O Garoto Interrompida, por exemplo. Não. Né, assim, por mais que seja memórias, por mais que tenha feito ali, ela sai e a gente sabe que ela saiu, que ela se tratou e que, enfim, ela faleceu já com bastante idade e tal. E eram memórias, né? E eram memórias, sim, né? Sim. No caso aqui da Esther, não. A Esther é uma personagem inventada, por mais que ela colhe ali com essa primeira fase da própria vida dela. Ela é uma personagem e o fim que ela acaba dando para essa personagem, mesmo essa personagem tendo contado praticamente todo o primeiro... a primeira parte da vida adulta, da vida jovem adulta dela, né? Ela dá um fim digno para essa personagem. Essa personagem tem uma segunda chance. Isso. Né? Apesar de ser muito agridoce, apesar de ser super anticlimático, apesar de tudo isso, por conta de como esse livro vai num crescendo dessa doença dela e de como ela vai apresentando, ele termina assim, né? E no filme... não sei nem se eu quero falar do filme. Eu confesso que assim, eu quase não levo ele em consideração. Eu levo porque assim, a gente tá falando no programa e tudo, mas eu fico pasma de que uma obra dessas, com a dimensão que ela tem, a visibilidade que ela tem até hoje, ela só tenha essa adaptação, assim. Essa adaptação. É meio chocante, assim.
Mas eu acho que entra naquele hall de coisas que a gente diz que como adaptar isso, né? Entra mesmo. E ali eu acho que entra bastante, assim, a redoma de... Que é, por exemplo, que foi um exemplo que a gente deu aqui durante o programa que eu falei da Clarice, que vai ter esse ano, não sei nem se já estreou, se vai estrear o Paixão Segundo GH. É verdade. Que quem tá fazendo é a Maria Fernanda Cândido, né? Uhum. Que também é uma coisa que eu fico imaginando como que vai ser, como que isso vai se dar, entendeu? Também. Porque é um livro extremamente forte, assim. Não, e difícil de traduzir em imagem, né? Que é então, a questão aqui também, né? Porque são diálogos muito íntimos. Eu acho que teria que ir para um outro, assim, do mesmo jeito que Zona de Interesse ligou outros pontos ali, eu acho que tinha que pensar fora dessa caixa. Também. Tinha que fazer a experiência, sabe? Talvez... eu acho que tem que ser... Eu não gosto dessa palavra, mas tem que ser meio experimental, talvez, entendeu? Então, é isso. Do tipo, toma aí uma licença poética, faz algumas coisas um pouco diferentes e testa outras formas de ativar essa subjetividade. Porque é mais sensações, eu acho. Né? Também acho. Então, é isso. Temos? Temos. Opa, que temos. Isso, gente, olha só. Fiquemos assim com o Silva Plath. Olha, o que eu tenho a dizer a respeito no final desse programa aqui é que me custou muito. Uhum. Porque pra mim é completamente fora da minha zona de conforto. Assim, é o tipo de literatura que pra mim é bem longe da sua zona. O que eu tenho a dizer no fim desse programa? Se cuidem. Cuidem dos seus. Não hesitem em serem a pessoa chata que vai pedir sim pra ir se tratar, pra ir se cuidar. Levem a sério as condições, né? E levem a sério os diagnósticos. Acho que da mesma forma que a gente tem que levar a sério a condição em si, a gente também não pode banalizar a condição em si, entendeu? Sim. Eu acho que esse livro funciona como um bom exemplo do verdadeiro diagnóstico depressivo, né? E isso é depressão, entendeu? Eu acho que a gente está numa fase que o acesso à informação é tão presente que as pessoas acham que é muito simples diagnosticar, que qualquer condição se assemelha a uma condição depressiva. Então, assim, levem a sério, não banalizem essas condições, porque são condições muito graves. E se você tem alguém próximo a você que está passando por isso, que você percebe esses sinais, que a pessoa não tem se cuidado, não tem saído de casa, não tem tomado banho, não tem comido, não tem se fechado, tem falado sucessivas vezes em assuntos que ninguém gostaria de falar, faça essa pessoa procurar ajuda. Eu acho que é o mais importante, para além da obra em si, é isso, assim, para mim, né? Acho que isso é bem importante. E entendo ser um caso, ou ser uma temática que não é bem recebida, assim, Andréia. Então, mas... não é bem recebida, né? Eu diria que é um tema espinhoso, assim, né? Mas você sabe que é por mim, assim, é curioso, porque normalmente, principalmente o pessoal da letras, né? E eu acho que isso pra mim é uma loucura, tá, gente? Eu sou formada em letras, mas, por exemplo, eu tava falando pra Gabi que eu tô relendo o livro que acabou com a minha vida, eu não sei por que eu tô fazendo isso, que se chama Memórias do Subsolo, Dostoiévski. Que é um livrinho... Só coisa leve, né, André? Mequetrefe, assim, é um livrinho de... É um pentelhésimo de páginas, esse livro tem, e ele é capaz de deixar você desgraçado da sua cabeça, entendeu? É isso, esse livro. E aí, eu não sou o tipo de pessoa que vou ler um livro desse e daqui a pouco
vou pegar uma outra coisa para ler, entendeu? Nessa mesma pegada. Uhum. Mas o pessoal da minha área adora, porque é denso, é não sei o quê. E eu falo assim, tá, mas como é que você aguenta? Porque eu não aguento. Uhum. Eu tenho meu limite, eu sou uma pessoa que gosta de me divertir. Que gosta de coisas engraçadas. Já basta a vida, né, André? Entendeu? Você. Então, assim, se você quer ficar nessa vibe aí, colega, acho legal, mas pra mim não é legal, não. Pra mim, Andréia, é sempre fora da minha zona de conforto. Toda vez que você vê alguma coisa que fale sobre saúde mental, alguma coisa que vá pra esse lugar, eu já vou, mas com medo. Já vai. Vou, mas daquele jeito, entendeu? Vou sabendo que vai ser uma leitura difícil de fazer. Sim. Né? Na minha primeira leitura da Redoma de Vidro foi assim. Essa segunda leitura eu já sabia, eu não sabia o que eu ia encontrar na primeira leitura. Então, sabia mais ou menos, mas não sabia exatamente o que eu ia encontrar. Na segunda leitura eu já sabia e mesmo assim foi impactante em alguns momentos ali. Porque fazia tempo que eu tinha lido também, né? Então, por isso que eu resolvi reler e tal. Uhum. Né? E aí a pessoa falou assim, vou ler o Dostô, porque sim. Por que não, né? Tá tudo tão bem. Porque tá tudo ótimo e é isso, né? E eu sempre falo, você quer um soco no estômago, vai ali dar uma lidinha nos russos e depois você vem conversar com a gente. Depois a gente fala, que é né? isso, né? Porque é isso no final. Mas eu não consigo, eu não tanco, não. O pessoal gosta, né? Desse lugar do é denso, é profundo, eu vou falar e eu não sou essa pessoa. Eu gosto de ler, mas eu tenho que ter um espaçamento aí, não tenho problema nenhum em falar isso, que entre um Dostoiévski e uma Sylvia Plath eu tenho que assistir um Bob Esponja, entendeu? Senão vai ser legal. Eu acho que assim, algumas coisas têm uma tendência mais jovem também, entendeu? E não é nem eu acho que é pela idade mesmo, entendeu? Eu acho que tem coisas que funcionam mais em determinada época da nossa vida, que o tempo vai colocando, porque eu acho que é isso, assim, eu acho que é algo que acontece comigo, por exemplo, né? Por exemplo, eu amo drama, filme de drama, né? Filmes de drama. Mas, dependendo do drama, eu preciso de um bom tempo pra voltar a assistir, entendeu? Por quê? Aí me explico. Por que eu acho que isso muda quando a gente os anos vão passando? Porque você tem no meu caso, tá? Não sei se isso acontece com você. Comigo, o que acontece é que eu me ponho muito facilmente no lugar daquelas pessoas ali. Então, eu pego e imagino meu pai, eu pego e imagino minha mãe, eu pego e imagino meu irmão, eu pego e imagino uma amiga, eu pego e me imagino, eu não consigo não fazer esse movimento, entendeu? E não tô nem falando assim, de um dramalhão, tô falando de coisas mais amenas mesmo, mas que acontecem comigo muitas vezes quando eu tô assistindo, particularmente assistindo. Lendo também, mas assistindo tem um impacto muito imediato na minha cabeça, assim. E aí... Eu acho que quando a gente é jovem, a gente ainda não passou por algumas coisas, isso se torna um pouco mais distanciado. E aí você fica numas, entendeu? Você fica tipo, não, vamos lá, vamos viver intensamente. E aí você descobre que viver intensamente não é tão legal assim. E aí você começa a falar, não vamos viver tão intensamente. Vamos viver menos intensamente. Outro dia eu vi, Era um meme, assim. Vamos... sei lá, não era isso, mas é tipo, vamos desintensificar, entendeu? Não é vamos intensificar, vamos desintensificar, entendeu? Vamos fazer igual eu vi essa semana, a moça falando, que era, não é que o 40 a mais não goste de ir pra balada, a gente gosta, só que por que não faz uma balada 1h da tarde?
Não é sentadinho, conversando. Sentado, conversando, entendeu? Então... Já bem, né? Se for chamar eu, Gabi, pra uma balada, pra alguma coisa, saiba. É de comer, né? Por favor, coisas comidas, de café da manhã, bebidas, sossegadas. Ou café da manhã ou café da tarde, né? Não, e a coisa do tipo, conversa, acabou a conversa, vamos embora. Não que André e eu passamos por esse momento, veja bem. Mas 90% das vezes com as outras pessoas isso... E é normal, gente, tá tudo bem, tá? Ninguém se odeia por causa disso, tá tudo bem. Enfim. O quê? Não entendi. Eu acho... Que, por exemplo, tá? Fala logo. Ela ia florear. Por que um evento precisa durar 10 horas? Conta pra mim. Entendi. Entendeu agora? Por que não pode durar ali as suas... Então, mas no nosso caso... É que no nosso caso, isso que eu tô falando. Eu e você, a gente não é padrão. Vai almoçar. Gente, a gente já foi almoçar. A gente chegou no lugar, era 1h da tarde. A gente saiu 4h da tarde. Isso. Você lembra disso? Claro. E a gente fala... E não terminou o papo. Não. E a gente não terminou, a gente não fechou um parênteses que a gente sabe. Não, até hoje a gente tem um podcast, gente, só que no fundo é uma desculpa pra gente ficar conversando uma com a outra. É isso. O mote. É isso. Muitas camadas esse podcast. Muitas camadas. A primeiríssima. Mas quem quiser conversar, quem quiser convidar a gente pra ir conversar, conversar, tomar um café. A gente gosta de café. Gosta. Café, bolo. Bolo. Balada Nada marcada meio-dia. Balada de senhora. Eu sou uma jovem senhora. Bom, a Gabi não é não, mas eu sou. Jovem senhora. O espírito sempre foi, né? A jovem senhora. O corpo tá indo pra lá, vai indo, mas a cabeça já foi. Já. Mas é isso. Quem quiser convidar nós, Gabi, pra ir tomar um café da tarde com um bolo de laranja. De laranja, adoro um bolo de laranja. De cenoura também, enfim. De fubá, então, maravilha. Nossa, fubá bem goiabada. Quentinho, quando ele acaba de sair, assim. Manda um e-mail pra gente. Que se chama fubá, não. Contato... Não. contato@livrosemcartaz.com.br ou entra no nosso Instagram, no @livrosemcartaz_. Aproveita, segue a gente, curte nossas postagens, comenta nas nossas postagens, divulga nos stories, manda pros amigos, agreguem, venham. É isso. Nós queremos, nós gostamos, nós amamos vocês interagindo com a gente. Vem em nós. Vem em nós que é sucesso. Bom, agradecer a todo mundo que ficou aqui ouvindo essas duas doidas falar até agora. E falar sempre, né? Porque a gente gosta de falar. Gostamos. Agradecer aos meninos do Portal Refil que nos dão esse puxadinho. Todas as quartas-feiras aqui, né? Então, a cada 15 dias. Firme e forte. Desculpar-me por essa voz que vocês ouviram esse programa inteiro. Porque a pessoa está saindo de uma gripe horrorosa. Sobreviveu. Está sobrevivi. Mas a gripe pegou forte dessa vez. Veio com força. A gripe te pegou. Só quem ficou até o final vai ouvir isso. Paga um bolo pra nós. Vai lá no PicPay, no Apoia-se. Tô muito louco. No Pix. Faz um Pix pra nós. Não. Vai lá no Apoia-se e dá um cascai pra nós. Dá. Né, pra gente manter, porque todos os programas do Portal Refil são mantidos pelos patrões do Refil, a quem agradecemos sempre. Vem ser um patrão. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Um beijo pra todo mundo. Fiquem bem. Cuidem-se. Até o próximo programa e tchau, tchau. Tchau, tchau.